eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li de bacana no mês de julho. Mês passado começou meio devagar, eu tava meio que em ressaca literária. Até o dia 15 eu havia lido praticamente 2 livros, mas com a ajuda de uma autora que eu gosto muito, que eu logo vou mostrar pra vocês, acabei retomando o meu ritmo de leitura e finalizei o mês com 8 livros lidos, mais um conto. Essas 9 leituras foram bem gostosas, 2 delas foram em formato digital. Eu já mostrei quais foram na última coluna do Atualizando o Kobo. Para quem não viu e quer mais detalhes sobre os livros, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Esses 2 livros foram, o primeiro, Sedução Fatal, da Vivian Pitança. Ele é um conto que está disponível para venda na Amazon, é R$ 2,90 se eu não me engano. São pouquíssimas páginas, mas é o tipo de literatura que envolve o leitor e que a gente quer devorar para descobrir como vai ser o final. Narra a história de uma vampira, que pode parecer clichê, mas no contexto ficou bem bacana, de 2 clãs que são inimigos e ela sai para caça na noite. E aí começa o livro com ela pisando no lugar onde ficam todos os outros vampiros do clã inimigo. Então ela sai para caçar vampiros inimigos. Então ela se alimenta de outros vampiros. Então é muito bacana, assim. É rápido, é um conto, é simples, mas eu até conversei com a autora, ela falou que tem intenção de dar continuidade, escrever mais um conto desse mesmo cenário. Bem legal para quem gosta do gênero e para quem gosta daquelas mocinhas que são, assim, prontas pra briga, que não tem aquele mimimi de paixão e de o príncipe encantado venha me salvar. Então é legal. E aí o outro livro digital foi Maybe Someday, da Colleen Hoover. É a mesma autora de Métrica, Pausa e Um Caso Perdido. Eu adoro essa autora, tudo que ela escreve me envolve e com Maybe não foi diferente. Ele é um livro que fala sobre deficiência auditiva, traição, triângulos amorosos, recomeços e tem ali uma pitada sobre um drama, uma outra doença terminal, então é bem bacana. A autora intercala a narrativa entre o mocinho e a mocinha e os dois eles compõem músicas juntos, ela faz as letras e ele as melodias. Então além da história e do romance que eles vão construindo aos poucos, nós temos também as músicas que a autora fez uma parceria e é disponível pra gente ouvir e as músicas são incríveis, eu adorei isso. Da trama como um todo eu achei super envolvente, o romance sendo construído aos poucos, na convivência do dia a dia, do fato deles estarem compondo as músicas junto, fica muito bonito. A gente percebe o romance crescer do básico, mas um deles já é comprometido, então tem ali um triângulo amoroso. A autora aborda aquilo de você se apaixonar, de você encontrar o amor da sua vida no momento errado, de você estar com uma pessoa que te faz feliz, mas você descobrir o amor em outro lugar e ficar nessa dúvida, nessa insegurança de não saber como agir. Então é bem legal esse conflito. Em alguns momentos eu assim, não gostei de como a autora abordou esse lance de traição e o triângulo amoroso, mas isso é uma coisa muito particular porque eu não gosto, me incomoda. Mas ainda assim o livro é ótimo, vale muito a pena ler e a Galera Record comprou os direitos. O livro vai ser publicado aqui. Eu só não tenho certeza quando. Eu vi um burburinho de que ia ser no final do ano. Mas aí fica a dica. Deem uma olhadinha nas capas, nos detalhes do livro lá no post no blog. E aí, as outras leituras todas já tem resenha no blog, então também vou deixar os links aqui para quem quiser conferir. Eu li o New Adult, O Para Sempre, de Ellen Misha. Esse é um livro que eu gosto muito, porque é uma série que eu gosto muito. A Ella e o Misha, eles são amigos desde a infância. Eles tiveram um passado muito conturbado. A autora aborda dramas juvenis ali, daquele jovem adulto, que é muito presente na nossa realidade. Tem alcoolismo, tem suicídio, tem famílias complicadas, também fala sobre abandono. E aí como esses 2 jovens encontraram na amizade deles um refúgio e como eles juntos conseguiram superar os seus medos. O primeiro livro é bem sobre isso, sobre superação e daquele jargão de que eles juntos são muito melhores do que separados. E aí eles aprendem isso. Aí nesse segundo livro, por circunstâncias do destino, eles estão separados por distância, territorialmente, mas estão juntos emocionalmente. Só que aí tem muito conflito, muita insegurança, muitos medos. Isso assim desgasta um pouco o leitor. Por quê? Porque no primeiro livro eles passam por tanta coisa
tão maior que eles ficarem com essas picuinhas e essas inseguranças me deixou um pouco assim triste, porque eles já tinham passado por tantas dificuldades que aquilo parecia bobeira. Mas ainda assim foi importante para a construção do amadurecimento. E esse livro é exatamente sobre isso. Então eu tinha medo de ler ele, mas eu gostei demais. Eu acho que para quem leu o primeiro e gostou, vale a pena ler o segundo, porque é sobre isso, sobre amadurecimento. Como esses jovens vão olhar para o futuro agora, depois que eles deixaram o passado no passado, e como eles vão ser capazes de construir o presente deles. É muito bonito. E eu sou apaixonada pelos dois, então eu sou suspeita para falar. Aí eu li Garota Interrompida. Ele é uma biografia, eu não sou acostumada a ler esse tipo de livro, na realidade eu nem gosto porque eu acho eles maçantes, mas esse aqui eu estava super ansiosa para ler e eu gostei demais. É a história da autora mesmo, nos anos 70, ela foi internada numa clínica psiquiátrica e aí ela vai contar como foi essa internação e como foi os anos que ela passou lá. É muito bacana porque a gente constrói o cenário daquela época. Cara, ela tinha 18 anos, e aí, por ela ter um comportamento que não era adequado para as mulheres daquele período, ela usava roupas curtas, ela era considerada promíscua e saía, não tinha muito compromisso com aquilo que era obrigatório. Por exemplo, não queria fazer uma faculdade que os seus pais meio que obrigavam a fazer, mas ela não estava nem aí. Ela era diferente das mulheres daquele período. E aí, por isso ajudou com que os problemas que ela tinha psicológicos fossem vistos de uma forma muito maior do que eles eram, e aí ela foi para essa clínica. Então ela vai falar sobre como foi esse processo com o médico, como ele avaliou ela, e a gente fica assim, pé da vida do preconceito e das amarras sociais daquele período. E também é bacana porque ela mostra que, mesmo ela tendo ido parar lá de uma forma que pode parecer errado, ela tinha alguns distúrbios sim, precisou superá-los, mas ela deixa assim de, tá, eu saí da clínica, mas eu tô curada? Loucura, cura? Então é muito bacana. E também tem um aspecto de que ela conta das outras meninas que estavam com ela nessa clínica, como era o dia a dia, bem legal. E é real, você sente que é verídico. A única coisa que eu não gostei muito é que tem alguns termos médicos quando a autora começa a explicar, tentando justificar o fato de que ela foi para lá por engano. E aí ela usa muito termo médico, assim, que me pareceu confuso, não gostei tanto dessa parte. Mas no geral o livro é super rápido de ler, ele traz uma reflexão social incrível, e você termina o livro assim e fala, nossa, ela realmente passou por isso. Faz a gente questionar. E aí eu li A Vida do Livreiro, da A.J. Frick. Eu achei bacana, me perguntaram na resenha se o nome dele é AJ mesmo. Gente, é AJ. Não sei se é a abreviação, mas a autora, todo livro coloca ele como AJ. O livro então vai contar a história desse livreiro. Ele perdeu a esposa, que era o amor da vida dele. Juntos, ele tomou uma decisão inconsequente, deixou os seus estudos de lado, foi para uma cidadezinha pequena com ela para abrir a livraria, a única livraria da cidade. E tudo por causa de amor. Ela era a felicidade do local. As pessoas que chegavam queriam falar com ela, o seu sorriso. Sabe, ele narra como aquela pessoa acolhedora, amorosa, que todos gostam. E ela era assim pra ele também. Então quando ela morre, a vida dele dá uma caída. Os livros, que eram a paixão dos dois, deixa de fazer sentido, o trabalho fica como uma obrigação. Ele não vê a hora de acabar, de vender a livraria e de poder se aposentar, porque ele tá incomodado demais com isso. E aí o destino, claro, vai fazer as suas tramas e vai aos poucos mostrar para esse personagem os valores da vida. Então ele vai reencontrar o amor em vários lugares, em amizade, família, relacionamentos, e aí vai construir essas histórias aos poucos. E o que é mais legal da narrativa não é esse processo de superação e de recomeço do personagem, mas é que ela tem um ciclo de início, meio e fim ligado com os livros da vida dele. Então, cada capítulo, a AJ começa dando a indicação de um livro especial. E aí, durante o capítulo que vai decorrer, ele vai falar do porquê desse livro ser importante para ele, dessa indicação. Então, no começo, fica meio confuso, você não consegue entender esse prefácio, esse início de cada capítulo e as ligações. Nas primeiras páginas é até difícil de entender quem é o personagem principal. Mas depois ali eu acho que de uns 2 ou 3 capítulos as coisas começam a fazer mais sentido. E aí fica muito gostoso você entender como a autora ligou tudo, os quebra-cabeças. E também como está ligado com as indicações de livros do AJ, ela não tem uma ligação atemporal certinha, assim.
os anos passam mais rápido, então é uma história bem fluida, assim, bem gostosa. Gostei bastante, pra quem gosta de livro é muito legal, porque tem várias indicações literárias, e ele fala muito do seu amor pelos livros que nós, verdadeiros apaixonados, sentimos. Então é um bônus a mais do livro. Pra quem quiser, tá rolando promoção no Facebook do blog, vou deixar o link aqui pra quem quiser participar. Aí um dos livros que eu li, esse aqui foi o livro que me ajudou a retomar meu ritmo de leitura e sair da tal da ressaca literária, foi Estranha Perfeição, da Abby Glines. Eu adoro essa autora, vocês já sabem, eu sempre falo dela. Os livros dela são clichê, são extremamente previsíveis, mas ainda assim você não consegue parar de lê-los. Da primeira página até a última, você fica assim, segurando a respiração para saber o que vai acontecer. O romance, ele acontece assim, ele parece ser muito rápido, porque ele primeiro vai da atração física para depois sentimental. Mas você vê como as coisas são, como o sentimento vai transformando aos poucos os personagens. Como a mocinha que não gostava de falar do seu passado, que tinha medo e que tem toda uma bagagem de coisa para superar, vai encontrar nesse mocinho um ponto de apoio, de suporte, mesmo ela não querendo isso. E como esse mocinho que tem todas as obrigações do pai, tem todo o lance de que pra ele ser dono ou pra ele comandar os negócios da família, que é a grande paixão dele, ele tem que se casar com uma mulher que o pai escolheu. Então ele tem todo esse peso, e aí ele conhece essa mocinha que vai mudar o eixo dele, que vai fazer ele rever os seus conceitos e ter novos valores. Então é muito bonito. Eu já tinha lido esse livro antes de ler a publicação da Arqueiro. Quando eu li em e-book, eu não tinha gostado muito da personagem principal, porque ela me pareceu muito inconsequente. Mas nessa releitura eu consegui compreender ela, desse grito de liberdade que ela tem. Ela passou muito tempo da sua vida perdida, sem poder aproveitar as coisas. E aí ela vai fazer isso. Então ela não tem pudores, ela fala mesmo o que vem na cabeça dela, e é bem bonito. É o tipo de romance assim que deixa a gente feliz, porque prova aquilo de que o amor muda, transforma e dá força para as pessoas para que elas sigam a sua vida de cabeça erguida, independente das dificuldades. É bem legal, eu adoro a Abby, gente, adoro, sou suspeita, porque eu adoro. E aí, outro romance muito bacana que eu li também da Arqueiro foi Despertar, a Bandeja, da Alicia Barros. É uma autora nacional e eu não fazia a mínima ideia de que esse livro tinha um teor religioso. A autora é cristã, ela fala de Deus aqui, de fé, e isso me comoveu bastante. Eu sou católica e, independente da autora aqui não citar nenhuma religião explicitamente, eu gostei de como ela falou de Deus, como ela falou do Espírito Santo, da importância da palavra, de Jesus, principalmente na vida dos jovens. O legal que ela pôs assim, é um new adult, de começo assim, é bem aquele new adult clichê. A mocinha completou 18 anos, tá saindo da segurança e ali do conforto e do carinho da casa dos pais e tá indo pra uma república na faculdade, na cidade grande. E ali, junto com os pais, ela sempre teve muita oração, muito cuidado, muita atenção. E aí, longe deles, ela vai se desvirtuar, se perder disso. Porque ela vai estar com o mundo jovem é muito rápido, e você passa batido, muitas vezes, nos seus próprios valores para acompanhar a maré. E aí ela vai passar por isso. Só que ela vai se perder, ela vai cair, ela vai errar, ela vai sofrer tombos, assim, muito fortes. Vai se apaixonar perdidamente pela pessoa errada. E aí ela vai dolorosamente ter que reaprender os seus valores, vai encontrar força em Deus. E é muito bonito como ela vai se reconstruir, como ela vai se reencontrar e os seus valores também. No final, eu achei que a autora forçou um pouco a barra, assim, dessa coisa de como tudo foi movido e de como tudo, assim, ficou perfeito demais, se encaixou perfeito demais. Mas eu acho que ela quis enfatizar o fato de que a fé faz isso. E eu gostei. Eu acho que eu vi alguns comentários de vocês na resenha de que tem medo por não gostar, por ser religioso ou por a autora impor a religião dela. Não acontece isso. Ficou perceptível aqui que a autora é evangélica, porque ela fala sobre cultos, né? Ela usa muito essa palavra. Mas eu sou católica e eu não me senti imposta a isso. Eu senti que ela tá falando de um mesmo Deus e que todos nós estamos unidos pela mesma fé. Então eu achei isso muito lindo, eu acho que vale a pena. É raro ver um livro que fala de jovens sobre religião, então é bem bacana. E aí, de romance, mas agora mais pro gênero chique lit, com mistura de autoajuda, eu li Não Se Apega Não, da Isabela Freitas.
Essa autora tem um blog super famoso que eu não conhecia sobre relacionamentos, mas eu dei uma passadinha por lá, é bem legal. Ele é assim, ele começa com autoajuda, com a Isabela falando sobre a autora, as dificuldades que ela já enfrentou e querendo assim dar um chacoalhão em nós mulheres para que a gente perceba quais são as realidades de um verdadeiro relacionamento e que aprenda o que é mais importante para não se apegar tanto às coisas. E aí depois de uns 2 capítulos assim, dando alguns toques de autoajuda, ela começa a falar do passado, dando exemplos de superação e de momentos de conflito até chegar ao ápice de crescimento e amadurecimento feminino. Para isso, ela usa a personagem Isabela, que tem o mesmo nome dela, e que eu acho que se mistura muito com ela, tanto em fisionomia como amigos. Eu acho que as experiências são muito parecidas, a autora deve ter mudado algumas coisas ali, talvez para deixar mais divertido e tal. Mas a questão é que daí ela coloca uma personagem nessa história, que acabou de terminar um relacionamento de 2 anos, que todas as amigas falavam que era um relacionamento perfeito, mas que ela sabia que não era. Ela se desapegou disso, e aí ela vai passar pelo pós-término, pelo famoso vamos voltar, a primeira ficada descompromissada, pelo momento de solidão, querer se preencher ficando, se envolvendo com qualquer pessoa e às vezes colocando expectativas demais naquele relacionamento, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Que nem a gente faz com os livros, a gente cria muita expectativa e até o final, porque ela vai aprender que a necessidade mesmo é da gente se amar em primeiro lugar. E essa é a mensagem do livro, de você não se apegar àquilo que não te faz bem, de deixar o passado onde está no passado, e que as pessoas que passam pela sua vida são necessárias, as quedas são necessárias para o aprendizado. Assim, pra mim, eu penso que se fosse só um chiclete, desde o começo até o final, com a história da Isabela, e mostrasse para o leitor todas essas lições ao invés de falar, ficaria muito mais legal. Ainda assim é um livro bacana, que deixa a gente se divertir, que tem umas lições legais. Eu acho que poderia ter algumas coisas diferentes, mas aí é pessoal, né? E o último livro que eu li, que é uma fofura de livro, foi Manhã de Núpcias, da Lisa. Mais uma autora que eu adoro, uma série que eu adoro, que eu sempre falo pra vocês. Essa série aqui narra a trama de vários irmãos, eles são em 5. Cada livro vai contar a história de um deles, então como eles se apaixonam, como eles enfrentam os seus medos e se envolvem. Aqui. No segundo livro e no terceiro livro da saga, esses personagens principais estão bem presentes na história. Eles ficam se alfinetando demais, então conforme a gente vai lendo, mesmo que eles não sejam os personagens principais, a gente saca. Aí tem coisa. E essa coisa acontece nesse livro aqui, então se você for ler, leia na ordem, beleza? Aqui então é a história do Léo e da Catherine, ela é a governanta dessa família e eles brigam demais. Ele deveria ser o patrão dela, mas ela tem uma personalidade muito arredia e fala na lata o que ela pensa dele, o que ela acha das atitudes dele, porque ele tem toda a fama de libertino e tudo mais. E eles nessa cão e gato, eles vão acabar se envolver e encontrar no outro a fonte de apoio e de confiança. Todos os medos que o Léo tem, porque ele passou por um relacionamento muito complicado, ele vai ser capaz de ter confiança para falar sobre isso com a Catherine. E a mesma coisa ela. A Cat teve um passado muito difícil, nesse livro aqui tem um mistério, e é incrível como a autora aborda tudo isso. E aí ela vai confiar no Léo, ao ponto de também se entregar e de falar do seu passado. O problema é que ela é muito teimosa, então ela vai demorar para aceitar o amor. E aí tem todo um processo de reconstrução, de superação. Eu adoro isso e adoro como esses livros terminam. A gente termina com um sorriso bobo no rosto, que faz a gente pensar e relembrar os verdadeiros conceitos do amor. É muito bonito e eu acho que além de amor, de paixão e de sedução, esses livros têm uma coisa que é incrível, que são poucos livros de romance têm. Família, os laços de família. Eles são verdadeiros, eles brigam, eles se intrometem na vida dos outros, mas estão sempre unidos e é muito lindo isso. Bom, galera, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Quem deixou, não esquece de dar um joinha pra ajudar a compartilhar o vídeo. Beijo, até mais, tchau!